Salve, gente! Vamos embora com o podcast de hoje. Faz tempo, hein? Faz tempo que a gente não ouve uma coletiva aqui do Vasco da Gama. Então hoje nós vamos ouvir pela primeira vez o treinador do Vasco, Ramon Dias. Já chegou, já teve jogo, empate importante contra o Red Bull Bragantino, jogo que foi em Bragança, fora de casa, adversário difícil, sofreu bastante, mas conseguiu arrancar um empatezinho. Eu acho que até pelo que foi a partida, pelo que foi o segundo tempo, o famoso saber sofrer, né? Aquele velho jargão do futebol do tal do saber sofrer, eu acho que ficou de bom tamanho para a equipe do Vasco, tá? E aí nessa busca por essa recuperação, tem um segundo turno todo pela frente, né? Então nessa busca pela recuperação, foi um empatezinho importante. É sempre importante você fazer jogos fora de casa, competir e pontuar. Mais importante ainda é vencer, obviamente, os rivais diretos na parte de baixo da tabela, mas contra os adversários que estão no meio, no topo da tabela, se der para pontuar, sempre agrega, né? Sempre agrega e sempre ajuda. Então, acho que foi um pontinho aí importante que entra na conta e que deve auxiliar bastante, deve dar bastante suporte aí no Vasco da Gama nessa campanha no segundo turno. Aguarda ansiosamente pela chegada do francês Payet. Vamos ver o que vai acontecer, né? Torcedor, obviamente, com muita expectativa. Já pôde ter um contatozinho com o torcedor. Logo menos vai ter torcida em São Januário, assim como o Santos terá na Vila Belmiro. Então, eu acho que são os primeiros passos do Vasco da Gama, né? Ainda há um longo caminho para percorrer, como falei, eu volto a repetir, viu? Até fica cansativo nessa, nesse discurso, porque é o discurso óbvio, né? Não dá para entregar a toalha. O Vasco estava jogando muito mal, às vezes jogava até razoavelmente ok, não vou nem dizer bem, mas jogava razoavelmente ok, não conseguiu os resultados, e agora me parece, tá? Me parece que o Ramon conseguiu dar um pouquinho mais de confiança para esse time, que está reforçado, é verdade, e atletas novos que vão chegando, esses reforços chegam sim à pressão. Obviamente que com o dia a dia, com o cotidiano, os caras começam a sentir o calor, a temperatura das redes sociais, a cobrança do torcedor, e aí a pressão vai aumentando. Mas a importância de ter esses reforços agora, né, nessa janela que teve no meio do ano, é justamente porque eles chegam sim a essa pressão. E com o tempo eles vão sentindo, só que já com um pouco mais de confiança, com a confiança do treinador. Não dá para dizer se é um bom trabalho ou não, ainda é muito cedo, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, e é uma notícia que a gente trouxe há muito tempo, é que o Ramon teve uma vez que ele promoveu um treino à noite, né? Então mostrou que o cara tá realmente com gana, com vontade de mudar a situação, né? De mudar o panorama. Só o tempo vai dizer, né? A situação ainda é bastante calamitosa, tá muito distante ali de sair da zona do rebaixamento, mas, como eu falei, a situação foi tão feia no primeiro turno que, assim, agora é pequenos passos, né? Pequenos passos, é uma construção, é no dia a dia, é no jogo a jogo, é o próximo jogo e vamos ver. Vamos aguardar. Então fica o convite para você, torcedor vascaíno, vamos ouvir um pouco do técnico Ramon Dias. É difícil entender, tá? É difícil entender como é difícil de entender o Kudê. É curioso, né? Curioso. A gente vê um Rames Rodrigues que estreou recentemente aí. Ele foi apresentado, deu uma entrevista para São Paulo FC, né? A TV do São Paulo. E falando super bem em português. Aí ele dá entrevista também depois, falando um português quase. É óbvio que tem um pouquinho de sotaque, mas, cara, um português muito limpo, né? Muito limpo. Aí muita gente vai falar, ah, mas ele jogou em Portugal. Pô, mas quanto tempo tá o Cudê no Brasil, né? O Ramon tá pouco tempo, dá pra dar um desconto, mas pô, é o Cudê, né? Quanto tempo ele tá no Brasil? Não dá pra entender muito bem a coletiva do Cudê, né? E vai ser difícil entender a do Ramon, mas vamos deixar uma moral pro torcedor vascaíno, torcedor palmeirense pedir desculpas aqui. O Palmeiras conseguiu uma vitória épica, né? Importante. Épica porque o gol foi no final, mas não foi uma bela partida. Vamos embora. Vamos com a tabela aqui rapidamente. Os jogos do dia, tivemos dois jogos no dia. O Palmeiras encarou o Cruzeiro, conseguiu uma vitória importantíssima, né? Mas uma vitória assim nos acréscimos dos acréscimos.
José Manuel Lopes, né? O glorioso é o Botafogo. O saudoso Flaco Lopes, ele conseguiu fazer o gol ali no final, uma cobrança de falta, deu uma casquinha na bola. Eu acho que foi o suficiente para empurrar pro gol. Não sei se a bola do Veiga iria direto. Ele dá uma casquinha na bola que pega um efeito estranho e acaba estufando a rede. O Palmeiras consegue aí um gol no finalzinho da partida com um herói improvável, porque é de se imaginar que na bola parada o gol viria do Gustavo Gomes, por exemplo, ou que viria do Murilo, os dois zagueiros artilheiros do Palmeiras, e veio com o Flaco Lopes, atleta que chegou rodeado de muita expectativa e que tem vivido altos e baixos no Palmeiras, não tem tido muita sequência. Imagino eu que deva ganhar um pouquinho mais de oportunidades, agora com o Abel claramente adotando uma postura de cara, de gerenciar o seu elenco, né? De gerenciar o seu elenco, a prioridade fica muito clara à medida que os jogos vai avançando, fica muito clara que a prioridade é a Libertadores e o Abel vai usar essa situação como uma boa oportunidade para ele testar jogadores, especialmente os jogadores da base. O Palmeiras teve desfalques importantes, é importante a gente destacar e contextualizar isso. Teve um desfalque importantíssimo que é do Gabriel Menino, volante, né? Então vamos com calma, né? A gente vai até passar por algumas notícias esportivas aqui, falando sobre a lesão do menino, falando sobre a coletiva do Abel. Volto a repetir, não foi um grande jogo, não foi uma grande exibição. E até quando o jogo tava com a bola rolando, eu já tava meio que mentalizando o que eu ia falar no podcast, né? Ia fazer uma crítica, não ia ser uma dura crítica, ia ser uma crítica de leve, porque até então tava empatando e o Palmeiras não vinha fazendo um grande jogo. Não vinha fazendo um grande jogo. E assim, no ataque, o Palmeiras tinha Arthur, o Palmeiras tinha Rony, o Palmeiras tinha Rafael Veiga. Esses caras por si só já deveriam ser suficientes para o Palmeiras dar um pouquinho mais de canseira para o Cruzeiro. E a verdade é que o Cruzeiro deu tanta canseira quanto o Palmeiras atacando, né? Teve ali a gente teve ex-cruzeirense, o Murilo, acho que é ex-cruzeiro, e teve mais alguém, o Mike, eu acho que é ex-cruzeiro também. Do lado do Cruzeiro teve o Wesley, que perdeu uma grande oportunidade, mas ele perdeu uma oportunidade assim escancarada, né? Uma baita oportunidade. O William forçou o Lomba, chutou de muito longe, forçou o Lomba a fazer o goleiro Marcelo Lomba a fazer uma grande defesa. E eu acho que ex-Palmeiras também, o Papagaio, né? O famoso, glorioso, não, glorioso. Eu tô usando esse termo, mas agora esse termo é só pro Botafogo, não vou usar para mais ninguém. O saudoso Papagaio, tá? A crítica que eu ia fazer é uma noite de segunda-feira, 7 da noite, é um horário que, se você pensar em qualquer cidade, não vou nem falar grande cidade, em qualquer cidade, o horário das 7 horas da noite é um horário ruim. Você imagina o que é chegar no estádio do Allianz Parque, que é na capital paulista, tá? Não é no coração da cidade, mas é ali uma das zonas, das regiões mais habitadas de São Paulo. Você imagina o que é chegar no estádio do Allianz Parque às 7 horas da noite para ver o jogo, para acompanhar o jogo. O Palmeiras teve um público de mais de 30 mil torcedores. O ingresso no Allianz Parque é um dos ingressos mais caros do Brasil, né? Não é, isso sempre foi, tá? Isso sempre foi. O Palmeiras ele tem o torcedor que vai ter um poder aquisitivo maior, é compreensível, mas o preço ele é caro e não é exclusividade do Palmeiras, isso é exclusividade das grandes arenas, né? Dessas arenas ultramodernas, né? De hoje em dia, padrão FIFA e tudo mais. O preço do ingresso ele é muito elevado. E a crítica que eu ia fazer era justamente isso. O torcedor pagou e não pagou barato. Para o Palmeiras fazer em sua residência uma exibição como vinha fazendo, a crítica ainda vale. Agora ela é muito mais leve porque o Palmeiras vence. Mas a crítica persegue. A crítica, eu continuo mantendo a crítica. Eu acho que chega até a ser uma falta de respeito com o torcedor. O torcedor vai, o torcedor apoia, o torcedor idolatra o Abel Ferreira, o torcedor idolatra vários jogadores que lá estavam dentro de campo. Mas, gente, uma coisa é a idolatria, outra coisa é o apoio.
Outra coisa é o clube, os jogadores fazerem pelo menos no mínimo, não estou falando para fazer uma exibição de gala, não é isso. Fazer no mínimo a boa exibição, porque volto a repetir, o público encheu a casa, tá? Foi um público bastante considerável, mais de 30, foi mais de 38 mil, pelo que eu estou vendo aqui, mais de 38 mil torcedores. A capacidade do Allianz Parque, para quem não sabe, eu acho que se eles fizerem os ajustes possíveis, chega a 40 mil. Então você vê que os caras quase lotaram a casa numa noite de segunda-feira, tá? Então, vou voltar àquele ponto. O ingresso não é barato, é um dos ingressos mais caros porque é uma arena nova. Não chega a ser, o do Palmeiras não chega a ser o padrão FIFA pela capacidade, né? Mas toda a modernidade do estádio, né? Um estádio muito bonito mesmo, de fato. Então, a crítica permanece. É óbvio que agora ela fica suavizada porque o Palmeiras vence. Mas para o torcedor que vai acompanhar e espera, cara, assistir uma bela partida de futebol, é um tanto quanto, assim, é um tanto quanto um desrespeito. Ah, mas é um desrespeito você exigir. Não estou exigindo que os jogadores façam um partidaço com muita intensidade. O que eu falo é, eu, quem sou eu para exigir qualquer coisa? O que eu falo é o respeito ao torcedor que vai lá. Então você tem que mostrar um pouquinho mais dentro de campo. É só isso. É só isso. Porque se fosse fora de casa, já não seria legal, mas é compreensível. Tá? Eu já acho que não seria legal, por exemplo, se fosse em Minas Gerais. Porque o torcedor palmeirense de Minas Gerais é uma das poucas oportunidades que ele teria para ver o Palmeiras. Isso vai ser no segundo turno, né? Imaginando, tá, só um cenário hipotético. O Palmeiras vai lá, visita o Cruzeiro em Minas Gerais, o torcedor palmeirense de Minas, né? Mineiro vai lá, é uma das poucas oportunidades que o torcedor tem a chance de ver o time do Palmeiras e fazer uma exibição meia-boca. Não é legal também, tanto fora de casa quanto dentro de casa, mas eu cito especialmente dentro de casa porque o pessoal foi lá, encheu a casa. O Palmeiras tem uma particularidade que é o gramado sintético, então é uma bela vantagem em relação a vários rivais do Campeonato Brasileiro. Então acho que fica só essa leve crítica. Mas a vitória é importante e olha, e aqui uma notícia talvez seja animadora para o torcedor palmeirense. Eu acho que o Palmeiras Copeiro voltou, hein? Eu acho que o Palmeiras Copeiro voltou. Esse jogo era para ter sido pelo menos, se a gente for falar de justiça, pelo menos um empate. Mas faz um gol no finalzinho, cara, mais de 6 minutos de acréscimo, se eu não me engano, né? Se eu não estou enganado. Do segundo tempo. Então não dava mais para o Cruzeiro fazer nada, né? Não tinha nem como o Cruzeiro fazer mais nada, buscar alguma coisa. O Palmeiras Copeiro voltou, eu acho, hein? Isso é muito bom para o torcedor que tem o sonho da Libertadores, do tetracampeonato da Libertadores. Isso é uma notícia animadora, hein? E eu acho que tem que ser mesmo, tá? Eu acho que tem. O que eu acho mais tosco é que o Palmeiras faz o gol e ficaram um tempo revisando o lance, procurando coisa. Eu tava falando, cara, eles vão marcar uma falta ali que não tem nada a ver. Eu tava convicto que eles iam fazer essa cagada, mas felizmente não fizeram, porque eles estavam procurando um impedimento, que era muito claro que não tinha, eles estavam procurando, tá? Estavam procurando. Porque se a gente se recordar do lance do Flamengo e do São Paulo, teve muita gente que falou assim, pô, tava impedido. Tinha um jogo, eu esqueci quem foi, tinha um atleta impedido. Só que, cara, esse lance ajustado, com essa câmera ruim, eu acho que tem que priorizar o ataque. Por mais que você, pô, tá um pouquinho à frente, mas a margem de erro não me permite dizer se tá muito à frente ou pouco à frente. Então eu acho que você tem que priorizar o espetáculo, você tem que favorecer o ataque. Isso não é por causa do Flamengo, é todas as equipes, eu sempre venho falando isso aqui. E no caso do Palmeiras era muito claro, a imagem de câmera que tinha era exatamente do lado do campo, do lado da jogada. Não precisava nem de linha para você ver que o Flaco Lopes não estava impedido. E os caras ficaram procurando, foi, cara, eles vão marcar uma falta ali, nada a ver, né? Nada a ver. O árbitro dá um acréscimo gigantesco e depois ele não quer se comprometer, né? De marcar uma falta no final dos acréscimos, marcar de validar um gol no final dos acréscimos. O que é isso, cara? O gol legítimo, justo, com a bola rolando, é uma coisa. Por isso que eu falo, mano. Eu vou ficar calado. Enfim, grande vitória do Palmeiras. Termina o primeiro turno na vice-liderança, dorme na vice-liderança com 34 pontos.
Cara, para pegar o Botafogo realmente vai ser difícil, né? Vai ser complicado. Então a briga é pelo vice-campeonato até o momento, né? E o Palmeiras termina ali numa posição muito justa, né? Muito justa. Pontuação acho que é semelhante à do ano passado, quando o Palmeiras foi campeão. Eu acho que é semelhante. Então o caminho tá tudo certo. Por enquanto tá tudo ok, né? Na campanha do Palmeiras, a gente questiona um jogo ou outro, mas essa partida, volta a te repetir. Talvez estejamos vendo a volta do Palmeiras copeiro, hein? Isso é muito bom para o torcedor. Red Bull, Bragantino e Vasco. A partida foi em Bragança, no Nabia Bichedi. E curiosamente o Vasco sai na frente, hein? O Vasco saiu na frente. Gol do Pablo Veguete, que já virou ídolo, né? Pablo Veguete já virou ídolo, faz um gol de penalidade. O Vasco estava até bem na partida, até o gol. E depois o Bragantino cresce um pouco na partida, o Vasco abaixa um pouquinho, aquele famoso contexto de você estar com o resultado, vamos segurar um pouquinho, vamos tentar controlar o jogo. O Bragantino cresce no finalzinho do primeiro tempo, nos acréscimos, finalzinho não, né? Já tinha estourado. Tava nos acréscimos do primeiro tempo, o Gustavinho vai lá e faz o gol do empate. O segundo tempo foi um sufoco do caramba, né? O Vasco passou por maus bocados. E assim, eu sempre procuro ouvir a transmissão em vários veículos para você ouvir os comentaristas, né? E às vezes eu vejo alguns comentários, pô, mas o Vasco baixou muito, não pode fazer isso. Gente, do outro lado é o Bragantino, tá? Não é o Vasco que baixou as linhas. Do outro lado tem o Bragantino. O Bragantino tá aqui, ó. Até pouco tempo atrás estava. Até pouco tempo atrás, não. Ainda segue flertando com o G4. Então você acha que você vai na casa dos caras, em Bragança, e você vai, cara, fazer um jogo parelho com os caras, uma equipe que meteu 4-0 no Flamengo lá? Desculpa, gente, vocês têm que, né? Eu acho que o pessoal tem que ter um pouquinho mais de altivez para. Óbvio que cabe a crítica, todas as críticas são justas, mas, cara, assim, eu ouvi muito mais críticas ao Vasco do que dando mérito ao Bragantino. É muita pretensão você achar que você vai lá e vai lá, né? É uma loucura. Quando foi eu ouvi algum. Eu falei sobre isso recentemente. Foi no Campeonato Brasileiro? Eu não lembro, eu não me recordo. Ah, foi no. Eu acho que foi no. Eu falei sobre isso no Botafogo e Inter, né? Que eu acompanho algumas mídias coloradas e o pessoal irado com o Internacional, que o Cudê cagou o jogo, substituiu errado. Que, gente, é muita pretensão você achar que o Inter vai lá, vai fazer um gol no Botafogo e vai ficar tudo ok, né? É muita pretensão, é muita, talvez é muita inocência, né? É muita ingenuidade. É a mesma coisa aqui. Eu acho que cabe todas as críticas, mas achar que o Bragantino não ia competir e jogar mais bola que o Vasco, pelo momento dos clubes, um time mais organizado, vivendo, jogando mais futebol, jogando mais bola, especialmente em Bragança, eu até falei antes do jogo, costuma ter ali, costuma aprontar umas lá em Bragança, né? Perdeu umas partidas nada a ver e tudo mais, mas sempre jogando bem, né? Sempre jogando bem. Então, assim, óbvio que cabem todas as críticas, mas é muito mais mérito do Bragantino do que demérito do Vasco da Gama. O Vasco da Gama ainda é um time em construção agora com o Ramon Dias e com os reforços que chegaram. É uma equipe em construção, né? É tanto quanto bizarro a gente falar isso nessa altura da temporada, mas é uma má gestão. O time está se reconstruindo agora. E o empate, para mim, foi um baita resultado. Para mim, foi um péssimo resultado para o Bragantino, com todo o respeito. Foi um péssimo. Porque no jogo teve as oportunidades, né? O Vasco também teve, tá? Vamos ser sinceros. O Vasco, quando estava ganhando por 1-0, teve as chances. Mas, mais uma vez, a gente vê a galera falando ali, os comentários falando: ah, tinha que ter feito o segundo gol, porque ali ficaria mais. Você acha que o Bragantino, se toma o segundo gol, ia sofrer calado? Né? Você acha que o Bragantino não tinha possibilidade de empatar o jogo? Tinha muita possibilidade de empatar o jogo e mostrou isso, tá? Mostrou isso. Então, eu acho que o resultado ele é gigantesco para o Vasco e para muita gente vai ficar essa sensação de mas saiu na frente, teve a chance, eu acho que foi com o Orelhano, né? Teve a chance de fazer o segundo gol. É muita pretensão, chega a beirar a inocência, né? Chega, pera, não, tem uma grande pitada de inocência e beira a ingenuidade, achar que o Bragantino lá
deixar o Vasco jogar e sofrer calado, ainda mais com uma eliminação recente na Copa Sul-Americana de forma constrangedora da forma como foi. Os caras iam tentar dar a resposta e iam jogar para vencer. E não venceram, por isso que eu acho que o resultado foi ruim pro Bragantino, tá? Que segue aqui na quinta colocação, 32 pontos, termina ali no primeiro turno no G6, uma bela situação de tabela. Agora o foco passa a ser só o Campeonato Brasileiro, porque está fora da Sul-Americana. E para o Vasco, tá aqui, 13 pontos. O retrospecto recente, ele já é alentador, ele não é animador, ele é alentador, mas ainda há um longo trabalho pela frente, né? O Santos tem 18 pontos e para o Vasco chegar no Santos precisa de pelo menos 2 rodadas, né? Precisa de pelo menos 2 rodadas, ou seja, é muita coisa. É muita coisa. Se achar que o Vasco vai ganhar 2 rodadas seguidas, calma, né? É pensar jogo a jogo e dar tempo ao tempo, né? Tempo de trabalho. Vamos lá para as notícias esportivas, tudo aqui do GE, tá? Não deixei os créditos inicialmente. Globoesporte.com, a tabela do Campeonato Brasileiro, agora todas as notícias esportivas do GE também, do site do GE. Aqui o artigo por Emílio Bota e Henrique Totti. Abel diz que faltou açúcar ao ataque do Palmeiras, mas valoriza a vitória. A vitória tem que ser valorizada mesmo, porque foi no sufoco e o Palmeiras não vinha fazendo um grande jogo, inclusive admitido pelo próprio Abel Ferreira, né? Vamos pegar aqui umas aspas do Abel. Achei que hoje não fomos criativos lá na frente. Não faltou entrega e foco nas tarefas, mas naquilo que tem a ver com as capacidades técnicas, a nota artística. Alguns estiveram abaixo de sua performance normal. Não tiveram muito abaixo, né? Tiveram muito abaixo. Também por mérito do adversário, mas achei que faltou um pouco de açúcar. Não estivemos tão criativos quanto somos. Por isso, se terminasse empatado, eu teria que aceitar, tá? Eu acho que, volto a repetir, para mim, talvez o resultado mais justo teria sido empate, pelo que as duas equipes fizeram dentro de campo, que produziram. O Cruzeiro foi a campo tentando, inicialmente, o primeiro objetivo era o empate, e nas oportunidades que teve, pô, vamos tentar fazer uma brincadeira aqui, fazer alguma arte, né, aprontar alguma coisa, e quase conseguiram, tá? O primeiro tempo foi equilibrado, na segunda parte, apesar da chance do Wesley, que nossa equipe parou e precisamos rever um comportamento defensivo, fomos melhores. Mas hoje, se terminasse empatado, teríamos que aceitar, assim como deveríamos ter vencido em outros jogos, como contra o Botafogo. O resultado toma conta dele e a nossa função é dar o melhor. Acho que o Botafogo mereceu vencer, tá? A gente teve no ano passado várias partidas que eu acho que o Palmeiras mereceu perder. Quando estava ali naquele momento de instabilidade do rendimento da equipe, tiveram várias partidas que o Palmeiras mereceu perder, mas venceu, empatou e assim com isso foi campeão brasileiro. O merecimento é da equipe que é copeira, que sabe jogar o jogo difícil, mesmo quando tá mal. E aqui é o mérito todo do Palmeiras. Óbvio que o empate talvez deveria ser mais justo, mas todo o mérito do Palmeiras, que acredita, essa equipe acredita até o final. Ué, é mérito do Palmeiras. 11 finalizações para cada, sendo 9 chutes a gols de cada equipe. Foi bem equilibrado mesmo o jogo, tá? Curiosamente, duelo de dois treinadores portugueses, Abel Ferreira e o Pepa, tá? Vambora, vamos com a notícia do Gabriel Menino. Sofreu lesão, é substituído e vira preocupação no Palmeiras. O volante deixou o campo nos minutos finais do primeiro tempo. Deixa eu ver aqui, com dores na coxa direita, tá? Vamos ver, sentiu uma lesão muscular. Tem mais alguma coisa? Participou de 48 dos 50 jogos do Palmeiras na temporada. Você vê que é um protagonista e um atleta decisivo, tá? Um atleta decisivo. Ele é um cara muito decisivo pro Palmeiras. Marcou gols aí em jogos importantes do Palmeiras. Às vezes ele fica meio sumido, fica alguns jogos sem uma grande exibição, mas no jogo que foi preciso dele, ele foi decisivo, né? Talvez menos contra o São Paulo, mas vários outros no início da temporada especialmente. Aquele golaço contra o Flamengo é qualquer parada, né? Aquilo lá é um cara mega decisivo pro Palmeiras. Vamos ver quanto tempo ele vai ficar de fora. O Mike mostra aqui sobre o Mike, né? Mike mostra furo na perna após Palmeiras e Cruzeiro. Nem falta deram, tá? Foi a reclamação aqui em relação à arbitragem. Já deixei a minha reclamação em relação à análise do gol. Eles ficaram procurando alguma coisa, né? É assim, é bizarro, cara. Com todo o respeito ao torcedor cruzeirense, mas eles ficaram procurando o pelo em ovo
para ver se anulava o gol, não acharam, o gol foi muito legal. Cara, é justiça ao futebol, tá? Justiça ao futebol. Acho que os caras, os árbitros, o árbitro de vídeo especialmente, que tem a câmera lenta e acesso a várias câmeras, eles deveriam respeitar o futebol, né? E muitas vezes eles, sei lá, né? Não vou falar também o que eu quero aqui, não. Vamos embora. Fica cansativo, né? Você ficar se desgastando por uma coisa que... Enfim, vamos de Ramon Dias, a gente vai ouvir o Ramon, tá? Mas vamos trazer algumas aspas de antemão, porque é como não é muito fácil de entender o Ramon. O espírito é esse, tá? Espírito é esse. Vamos ver aqui algumas aspas do Ramon. Estivemos muito bem no primeiro tempo, as duas equipes criaram situações. Nós tivemos 2 ou 3 chances claras de marcar, a equipe pouco a pouco vai crescendo, falta muito trabalho ainda. Mas acho que o espírito é esse, e não dar-se por vencido em nenhum momento. Acho que a equipe não merecia perder pela atitude que teve, pela dificuldade de encontrar uma equipe que joga muito bem. Podíamos contra-atacar e criar uma situação para ganhar também, tá? Última aspas do Ramon. Tem liderança, é um jogador de liderança que tem muita experiência. Isso aqui sobre o Payet. Vai trazer essa tranquilidade de jogo que precisamos. Aqui sobre o Payet, né? Ele fez uma postagem, hein? Já tá sabendo conquistar o torcedor vascaíno, tá aqui, ó. Postou um story, né? Assistindo o jogo do Vasco. Não deve ter gostado muito, não. Aqui é um controle de Switch, né? Nintendo Switch. E tem nada a ver, né? Mas postou aqui o vamos, né? Alê no francês. Paes já tem data e hora para chegar no Brasil. O meia francês, principal contratação do Vasco nessa temporada, desembarca no Rio de Janeiro na próxima quarta-feira, às 5h20, no aeroporto do Galeão. Vai chegar bem cedinho, né? A torcida prepara. Cara, vai virar micareta, hein? No aeroporto do Galeão, às 5h20 da manhã. Então a galera vai pra balada na terça-feira, vira a noite, né? Vira a noitada e já parte para o aeroporto do Galeão para continuar a festa lá com o Payet. Eu acho que seria um bom plano. Eu acho que, inclusive, essa deve ser a programação de muitos torcedores e tem que ser mesmo, né? Tem que ser mesmo. Tem que aproveitar e torcer para que o cara faça uma boa temporada com o Vasco da Gama. Para finalizar, o Vasco da Gama, o torcedor bem que queria, né? O torcedor do Vasco bem que queria o Neymar no Vasco, mas não. O Neymar foi para a Arábia Saudita. Ele assinou o contrato com o Al Hilal e tava aquele imbróglio, né? Se voltava para Barcelona e tudo mais. Acabou aceitando ir pro Al Hilal e ele é a contratação mais cara da Arábia Saudita, hein? É a contratação mais cara da Arábia Saudita. Deixa eu ver. Mesmo depois de 3 grandes contratações, o Al Hilal acertou com o Neymar. Atacante de 31 anos, passa a ser a transferência mais cara da história do país. Entre bônus e variáveis, o valor é de 100 milhões de euros, 40 a mais do que o próprio Al Hilal pagou por Maicon, ex-Zenit, e Fabinho, é outro brasileiro que aparece em destaque. Tá aqui, ó. Top 10 contratações mais caras da Arábia Saudita, todas feitas nessa janela. Então, Neymar, 100 milhões de euros, o Malcom, 60 milhões, Rubem Neves, 55, Fabinho, 46 e por aí vai, né? Milinkovic-Savic, Mané, Marré, Jota, né? Ibanes, e por aí vai, né? E aí, muita gente está debatendo se o Neymar tomou a decisão correta ou não. Eu não vou debater, eu não sou... Quem sou eu para julgar a vida do Neymar, né? Quem sou eu para julgar a vida do Neymar? Assim, só assim, em termos esportivos que a gente lamenta muito. Mas ele tem que seguir a vida dele mesmo, né? Ele tem que ir para onde ele acha que vai fazer bem para ele, né? Ele acha que se ele tá feliz com a grana que ele vai receber, e certamente que tá, ele tem que ir para onde ele se sente feliz, cara. Pô, ali me agrada, né? Ali me agrada. Essa grana vai me fazer feliz, vai deixar meu coração quente. Então vai ser feliz, cara. É isso que eu falo. A gente tá vendo o Messi fazendo chover na Liga Americana e tá se divertindo um barato, né? Então eu espero isso do Neymar também. Vai ganhar muito dinheiro e vai se divertir também. Por que não? Então acho que para mim ele toma a decisão correta. Eu só lamento esportivamente, né? Esportivamente, que a gente queria ver o Neymar atuar
voltar a atuar, por exemplo, no futebol espanhol. Eu tinha muita esperança, né? Mas os valores eram praticamente impossíveis, tá, gente? Era um negócio, era realmente muito difícil. O Neymar voltar para o Barcelona, até o Xavi já tinha feito um discurso enigmático, né, de que, né, não era bem assim, né? Ele já estava ciente que seria uma contratação quase impossível. Então, acho que o próprio Neymar já sabia que devia ser muito impossível, praticamente impossível, né? E se fosse possível, ele ia receber muito pouco também, ele ia jogar só pelo futebol. E eu não sei também, com 31 anos, eu não sei quanto o Neymar também tá assim. Ele tem que ser honesto com ele mesmo, né? Ele tem que ser honesto com ele mesmo. Falar, pô, será que eu consigo entregar o que o Barcelona precisa? E se ele, nessa reflexão pessoal, chegou à conclusão de, poxa, eu não consigo mais, cara. Eu não consigo mais, vou ter meu segundo filho e não vou conseguir dar essa dedicação, esse comprometimento que o torcedor do Barcelona merece. Então acho que ele tem que ser justo com ele mesmo, tá? Vai ser feliz, né? Eu prefiro que o atleta, o profissional, ele seja feliz, né? Mais do que o desejo do torcedor brasileiro, né? De ver o Neymar ganhar uma bola de ouro e tudo mais, estourar, voltar a ser um grande, assim, um grande protagonista no futebol europeu. Eu sou muito mais do atleta ele ser feliz. Ele tem que ser feliz, né? E ele estando feliz, ele vai jogar mais. Mesmo numa liga mais fraca, ele vai jogar mais bola, tá? É isso, vamos para a coletiva do Ramon agora. Então aqui Vasco TV. Há muito tempo não ouvíamos nada da Vasco TV, então fica aqui o convite aberto para você, torcedor, simpatizante fã do esporte. Eu acho que teve um aumento considerável aqui de inscritos, hein? Então vamos embora. Deixa a sua inscrição na Vasco TV e curte o vídeo se você gostar da coletiva do Ramon, tá? Então sem mais, não vou acelerar o vídeo, porque senão vai ficar praticamente impossível de entender o técnico Ramon. Bora. Eu falei Ramon Menezes, é Ramon Dias, né? Ramon Menezes era o ex-treinador, o interino da seleção. Ramon Dias, tá? Se eu falei Ramon Menezes, peço perdão, é Ramon Dias, tá? Inclusive o Ramon Menezes, eu não sei nem se é com R. É com R? Sei lá, né? Vambora. Ramon Dias. Ramon Dias. Buenas noches. Gostaria que você analisasse essa partida de hoje contra o Bragantino. Qual que foi a maior dificuldade que o Vasco enfrentou nesse jogo? E como que você analisa esse ponto ganho fora de casa? Bueno, primero que me parece que el primer tiempo estuvimos muy bien, que los dos equipos se crearon situaciones, nosotros tuvimos 2 o 3 claras para poder convertir, y me parece que el equipo de a poco va creciendo. Falta mucho trabajo, pero creo que el espíritu es ese. El espíritu es no darse por vencido en ningún momento, y creo que el equipo creo que no merecía perder por la actitud que tuvo, la dificultad de encontrando un equipo que juega muy bien, y pudimos contrarrestar y pudimos tener algunas ocasiones que lo podíamos haber ganado también, y también que lo podíamos haber perdido también. Aqui não. Ele fala do espírito da equipe, aquelas aspas que a gente deu da matéria do GE, tá? Mas eu acho que a coisa mais relevante para o torcedor aqui, e para manter o pé no chão, e para manter a calma, ter a paciência, deixar o trabalho acontecer, o trabalho rolar, ele fala que ainda tem muita coisa pela frente, né? Ele tem muito para fazer, tem muito trabalho pela frente. Então acho que essa coisa, de tudo que ele falou, atitude, comportamento, isso é importante, né? Porque se você não ganha na técnica, você ganha no coração, você ganha na raça, né? E assim, a equipe confiante, acreditando que dá para sair dessa situação, isso é um fator fundamental, porque na postura dos jogadores você já tem algo diferente. Agora, mais importante para ter o pé no chão, ter calma, é o que ele fala que tem muito trabalho pela frente. Eu acho que isso, talvez, de tudo que ele falou, volto a repetir, eu acho que é a coisa mais relevante, que é para o torcedor ainda ter a noção de que, olha, não tem nada feito ainda, não tem nada feito, não tem nada pronto, não tem nada muito ajeitado, tem muito trabalho, tem muita coisa para acontecer, mas eu acho animador. Eu, de verdade, depois de falar tudo isso, né, para o torcedor ter o pé no chão, mas eu acho animador o quanto mudou, pelo menos, a postura dos jogadores, né? Eu acho que se não vai na tática, na técnica, vai na transpiração, e isso muitas vezes não ganha jogo,
mas pelo menos garante um resultado como foi esse, um resultado muito importante nessa campanha aí do Vasco da Gama. Boa noite. Queria que você falasse, você foi bem contundente ali reclamando da arbitragem na volta para o segundo tempo, o que você falou ali com o árbitro, e depois você acabou até entrando un poco. Sí, sí, yo la verdad pido disculpas porque justo por el partido, por la emoción, me metí ahí un poquito dentro de la cancha, pero tampoco no vi por la emoción, fue culpa mía, no del árbitro, así que pido disculpas, pero no va a volver a suceder. Gente, eu só pedi desculpa porque o áudio do jornalista que pergunta tá muito baixo, então eu aumento aqui na mão. E aí quando o Ramon fala, ele tá diretamente no microfone e o áudio é mais alto. Então eu tô abaixando, eu tô brincando com o áudio aqui, então se estiver meio estranho aí, eu peço desculpas. Eu tô tentando manter no mesmo nível, tá? Os dois áudios para você não ter que ficar também aumentando e baixando o volume. Mas ele é uma coisa que eu achei interessante, não tem muito o que falar sobre isso aqui, mas não vou me delongar muito nisso, uma coisa interessante, que ele falou que pediu desculpas pro árbitro, né? Que ele tava ali, reclamou bastante, pediu desculpa e disse que não vai repetir, que não vai voltar a acontecer. É legal essa postura do Ramon. Mais uma vez, assim, o que pelo menos eu tiro de positivo disso, primeiro que não vai ser aqueles técnicos chatos, né? Que muitas vezes é um tanto quanto fica chato, né? Fica chato, você, pô, cara, reclamão, mala, né? Fica chato. Então já mostrou que não vai ser muito esse técnico com esse perfil. E segunda coisa é que ele tá focando no jogo. Ele não tá preocupado com a arbitragem. É óbvio que ele vai reclamar, né? Ele tem que reclamar, ele tem que proteger o seu time. Agora, do que eu tiro disso que ele falou é que ele tá mais preocupado em fazer o time ganhar na bola. A arbitragem vai errar para todo mundo. Isso é normal. Agora, quando o técnico estiver preocupado na bola, não com a arbitragem, porque é muito fácil, né? Depois joga a culpa na arbitragem. Ah, teve um lance ali que ele não marcou, aquela falta ali não tem nada a ver, a gente tomou um gol, teve uma falta não sei quanto tempo antes, o cara fica procurando desculpa, né? Não, o Ramon me parece com esse discurso que ele não vai ficar procurando desculpa, não. Os erros da arbitragem são inerentes ao jogo e o que ele tá, pelo menos a ideia que eu tenho, ele tá querendo que o time jogue bola, que vença dentro de campo. Eu acho que isso é o mais importante, porque ser prejudicado ou ser favorecido, isso vai acontecer com todo mundo ao longo do campeonato. Isso é inerente ao futebol brasileiro. É uma coisa que é inerente ao futebol brasileiro e lamentavelmente tem ficado cada vez pior, né? E também queria que você falasse em relação aos dois tempos, né? Sim. No primeiro tempo o Vasco criou algumas chances, no segundo tempo o Bragantino acabou criando mais. Queria que você falasse dessa... Sí, por eso fue el primer tiempo, por ahí nosotros podíamos haber convertido el segundo gol con Luca, que tuvo una gran chance para convertir el segundo gol y no lo pudimos convertir. Yo creo que ahí el partido hubiera sido distinto. Pero bueno, el equipo va creciendo, hay que darle confianza al grupo. Muy contento de jugar con público, porque de los partidos que hemos jugado es el primero que hemos jugado con público y vimos a toda la gente de Vasco que nos acompaña, es increíble. A ver tanto público y eso nos pone muy contentos. Por eso vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando. Fue un partido muy intenso, muy lindo de verlo, con muchas emociones, pero bueno, lo importante es seguir sumando. Eu já falei sobre isso aqui há muito tempo e esse discurso do Ramon, ele meio que me faz ver, me faz acreditar pelo menos, tá? Que aquilo que eu tinha falado faz muito sentido. Que nesse momento do Vasco, o torcedor vai ser uma das peças fundamentais para aumentar a confiança do elenco. Não vai ter tempo de trabalhar, não tem tempo. Vai ter semanas livres, ok, mas é pouco tempo ainda. É pouco tempo. Para ele mudar o panorama de uma equipe, que chegaram reforços agora, é pouco tempo ainda. Mas tem semana livre, os outros estão jogando outras competições, cara, mas é pouco tempo ainda. Ainda é pouco tempo. Para tirar o Vasco da vice-lanterna, ainda é pouco tempo de trabalho que ele tem, né? Ele vai ter pouco tempo de trabalho. Então o torcedor vai ser uma das peças fundamentais, eu acho que nessa campanha. Agora é uma campanha, né? Agora é uma campanha. Eu acho que o torcedor e o Ramon ficou bastante feliz, né? A gente pôde ver o torcedor ali e tal, né? Os adeptos do Vasco. Bacana, cara. Bacana que
eu acho que ele vai saber usar, ele vai saber jogar junto com o torcedor e usar isso como um ponto potencializador para o elenco do Vasco, né? Para pelo menos melhorar a confiança dos atletas. Ramon, boa noite, Everson, Rádio 102 FM de Bragança. Como é que tem sido esses primeiros dias de trabalho, essas primeiras semanas? O que é que você já pôde observar em termos de Campeonato Brasileiro? E se no momento como esse, independente da vitória não ter ocorrido, o empate é bom para elevar a moral desse elenco que precisa sair da zona de rebaixamento? Boa noite. Sí, yo creo que el tiempo va mejorando y el trabajo que estamos haciendo. Yo creo que el equipo está anímicamente bien, por eso hoy consiguió un resultado importante. Lástima que no lo pudimos llevar a cabo con la ocasión muy clara que tuvimos. Tuvimos también 2 o 3 contragolpes que podíamos haber sido más concretos. Pero bueno, el resultado creo que es justo. Ellos también tuvieron algunas ocasiones y seguramente vamos a ir creciendo y esto nos da tranquilidad para seguir peleando. Opa, bom, falou que a equipe tá mentalmente, né? Ele falou, animicamente a equipe tá bem. Acho que é uma notícia alentadora, porque se o time tá bem mentalmente, é uma equipe que tá com força para buscar. Tá com força para buscar. Não é uma equipe que ao longo do jogo vai oscilar, putz, aí toma um gol nada a ver, não é para ser, tá ligado? É a sorte, é o azar. O azar não tem jeito, não dá para brigar com o azar. Então, enquanto o time tiver animicamente bem, mentalmente forte, isso é o primeiro passo. Repetitivo esse discurso, né? Primeiro passo, porque quando não dá para se jogar o melhor futebol, dá para competir. Você pode competir mais que o adversário, na intenção, na vontade, na entrega dentro de campo. Então, acho que são alguns pontos que cita o Ramon, e ele fala até com bom humor. É algo que para mim chama atenção. Ele falar tudo isso com muito bom humor, ele não tá com um semblante sério, não tá com um semblante tenso, ele está com bom humor, ele está confiante na equipe. E eu acho que isso transmite confiança também para a gente que acompanha o Vasco, torce pro Vasco, pro torcedor também, né? Eu torço como um fã do esporte, mas pro torcedor mesmo, eu acho que são coisas animadoras. O que vai acontecer é cedo, gente, é muito cedo, tem muito campeonato ainda, tem um segundo turno pela frente. Só que o Vasco vai ter que fazer a sua parte, vai ter que lutar muito, vai ter que brigar muito, porque os outros que acompanham o Vasco ali na zona de rebaixamento também vão fazer a sua parte. Eles também vão lutar para sair dessa situação. E o Vasco vai ter que fazer melhor que todos, se quiser se salvar. Então, acho que o semblante do Ramon me passa um pouquinho de confiança de que as coisas elas estão melhorando. Tem muita coisa pela frente, gente. Não dá para ficar aqui, não, vai acontecer, vai virar, não. Tem muita coisa, tem muito chão ainda. Tem muito trabalho, mas já é um ponto de partida. Eu acho que já é alguma coisa positiva em relação a tudo de ruim que estava acontecendo, né? Então é isso, gente. Eu vou finalizar o podcast por hoje. Eu não costumo ouvir coletivas inteiras, né? A coletiva é muito breve, mas eu vou finalizar e deixar o convite aberto para você, torcedor, ir lá ouvir depois, né? Entra lá no canal do Vasco, se inscreve, curte o vídeo. E por hoje eu vou encerrar. Mais tarde a gente vai gravar, já acabou o jogo, mas mais tarde eu vou gravar o podcast de Copa do Mundo para falar da classificação da Espanha. Que classificação, gente, que classificação, espetacular. Tá? Então mais tarde a gente vai falar sobre esse jogo. Temos ainda uma partida para o encerramento dessa rodada, tá? Da 19ª rodada, Atlético Paranaense e Cuiabá. Jogo que vai ser na Liga Arena, um Atlético Paranaense que busca se recuperar, talvez. E o Cuiabá que busca manter esse bom momento, hein? Essa boa equipe do Cuiabá. Surpreendente, né? Surpreendente. Vambora, tá? Encerro por hoje. Como eu falei, temos um segundo podcast do dia. Mais tarde a gente vai publicar também. Então, agradeço demais. Vão acompanhar aí vocês, torcedores, tá? Vão acompanhar essa partida. Amanhã a gente está de volta com mais para falar dessa partida e com mais notícias esportivas, tá? Encerro por hoje. Muito obrigado, um forte abraço e até daqui a pouco. Tchau.